Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de junho, na Dentística 2, nós estaremos aqui com uma atividade síncrona para sanar as dúvidas sobre diagnóstico e planejamento em odontologia, na dentística, com o odontograma. Então, semana passada vocês tiveram a videoaula sobre esse assunto, da professora Ana Lúcia, e estiveram no fórum durante a semana, né? A gente esteve no fórum lá conversando com vocês, e hoje a gente vai fazer, né, para fechar essa parte, a gente vai fazer aí a tira de dúvidas aqui de forma síncrona, né, junto à equipe docente com vocês. Professora Juliane, bom dia. Professora Ana Lúcia, bom dia. Aos alunos também. Professoras, ficam à vontade para fazer alguma consideração, para iniciarmos. Ju, você quer falar primeiro alguma coisa? Não, Ana, pode falar. Bom dia a todos. Eu acho que hoje a gente vai falar mais sobre o odontograma, né? Então, seria muito bom se vocês colocassem as dúvidas de vocês. Eu acho que com aquele exercício que teve no fórum, dúvidas, né, Ana? Então, seria um momento bom para que a gente tirasse as dúvidas. A gente está aqui para isso. Bom dia, pessoal. Realmente, vocês que viram a aula, são muitas informações, né? É muita coisa e não quer dizer que aquilo ali com aquilo ali vocês já podem, até o 8º período, vocês não vão ter dúvida em fazer odontograma e fazer plano de tratamento. Muito pelo contrário, isso é apenas o início, né? Eu tentei explicar, exemplificar para vocês muitas situações, mas vão aparecer outras que a gente vai ter que ver como é que a gente vai encaixar no plano de tratamento, né? Mas, a princípio, se vocês observarem todas aquelas informações que eu falei, então vocês já vão ter um bom início para depois, a partir dos semestres que vocês vão praticando odontograma, então vocês vão sabendo mais conciliar como que serão essas outras novas informações, novas situações que vão aparecer, né? Então, realmente é muito detalhista e vocês precisam estar atentos. Até o dia que eu olhei, que foi no domingo à noite, todos os que tinham respondido ao fórum, eu olhei de um por um e fiz um comentário de um por um. Depois eu não pude olhar mais, que estava envolvida com provas, né? Mas depois eu vou, da mesma forma, eu vou olhar e vou fazer alguma observação. E nós hoje aqui, apesar daquele de lesões não cariosas, eu nem ter resolvido com vocês aqui, porque os poucos que responderam tudo certo, e nós tivemos a aula para poder sanar essas dúvidas. Hoje eu pedi para o professor Marco, ele vai espelhar aqui a tela com aquele odontograma, e eu vou devagar comentar de um por um aquelas situações lá, porque hoje já é algo mais detalhista, né? Não que a aula de lesões não cariosas não tenha a sua importância e os seus detalhes, mas o odontograma ainda tem um pouco mais de detalhes e, como eu falei para vocês, não tem como a gente colocar tudo na aula. Situações vão surgir, mas aí se vocês levam já essa bagagem, já fica mais fácil de vocês irem encaixando as situações que vão aparecer dali adiante, né? Eu quero saber primeiro se alguém tem alguma dúvida inicial ou se a gente pode iniciar já lá com aquele odontograma para a gente já comentar as respostas. Professora, eu tenho uma rapidinho. Fala. Na adequação ao meio, quando eu for fazer uma restauração, eu vou usar só o óxido de zinco eugenol e o cimento ionômero de vidro? Um ou outro. Ah, tá. Mas é só os dois, né? Os dois materiais. Tipo, não tem outro material para usar, não. Olha, tem, por exemplo, hoje em dia não tem tanto no mercado, mas antes a gente podia usar também o cimento de policarboxilato, né? O óxido de zinco eugenol, ele tem várias formas, né? Tem o óxido de zinco eugenol, tem outro com acelerador de presa, tem outro com mais resistência, né? Mas normalmente recai sobre esses dois, que o cimento de policarboxilato praticamente a gente não usa mais, mas recai nesses dois. E eu, particularmente, eu uso o ionômero de vidro, que eu gosto mais de trabalhar com ele, e ele tem também ótimas propriedades, né, e vantagens
do que o óxido de zinco eugenol, mas podem ser os dois usados. Tá bom, obrigada. Lembrando que o óxido de zinco eugenol, se você utilizar o eugenol e a restauração que está por vir for adesiva, né, uma resina composta, isso pode gerar problemas, né? O eugenol ele interfere nessas restaurações, nesse tipo de restauração. Então, se for fazer uma amálgama, praticamente você tem essas duas opções. Agora, se é resina composta, preferencialmente, né, seria mais um voto a favor aí de utilizar o cimento de anômalo de vidro. Seria mais uma vantagem de utilizar esse cimento. Mas, se for uma restauração tipo amálgama, né, qualquer um dos dois serve muito bem. Então, podemos começar lá. Se forem surgir as dúvidas, vocês vão falando, tá? Eu fiquei de responder também. Muitos, até o dia que eu olhei lá no fórum, muitos colocaram os reparos, tá? Só que nós vamos observar, lá na aula, a situação que eu mostro que é um reparo, ela tem parte da restauração verde, ou seja, que está boa, e uma partezinha, mas junto com o verde, de vermelho. Isso aí mostra que parte da restauração vai ficar e uma pequena parte nós vamos arrumar. Se tem uma face toda de verde e outra face em vermelho, aquilo lá quer dizer que são restaurações separadas, tá? Então, aqui nesse caso que eu coloquei no fórum, não me lembro, mas acho que não tem nenhum de reparo, porque pode ter um dente que tem uma restauração boa em uma face, em outra tenha uma restauração para fazer, não necessariamente que seja um reparo. O reparo quer dizer que grande parte da restauração vai ficar e uma pequena parte a gente vai arrumar. Se a metade dela está comprometida, nós não vamos fazer um reparo, nós vamos tirar toda e vamos fazer outra. O reparo é realmente para coisas pequenas, um quebradinho, né? Uma pequena cárie que se instalou num lugar que quebrou um pedacinho, fraturou um pedacinho da restauração. Então, o reparo ele é para pequenos defeitos. Se já está bastante comprometida a restauração, nós não vamos fazer um reparo, nós vamos ter que tirar tudo e vamos fazer outra. Então, isso aí foi um erro que algumas pessoas cometeram, né? E eu falei que aqui no dia do nosso fórum, a gente ia poder, no dia da nossa live, nós íamos falar sobre isso, era o que eu ia falar. O reparo é para pequenos defeitos. Se está muito comprometido, nós temos que tirar tudo e fazer outra. Professor, podemos ir lá, então. Então, aí, pessoal, é o fórum, né? Claro que eu coloquei poucas situações aqui, porque eu também não vou exigir demais de vocês. Vocês tiveram a videoaula de odontograma e, de repente, vocês vão saber todas as situações. E, às vezes, eu nem falei todas, né? Então, eu quis colocar apenas algumas aí. Nesse caso, eu não fiz a linha divisória dos quadrantes, nem os dentes. Tá? É a dica que eu dei para vocês, pelo menos no início, vocês coloquem. É muito comum a gente estar conferindo o odontograma, você está falando do dente 15, o aluno anotou lá no 25. Então, no início, é bom vocês colocarem a divisão dos quadrantes e o número dos dentes para não confundirem. Porque se você marca aqui uma situação de um dente em outro, depois você vai fazer uma restauração em um dente que não tem nada a ver. Então, precisa ter esse cuidado, né? Então, em relação às marcações em X, né? Onde está em vermelho é tudo que nós vamos ter que executar. O que está em verde vai ficar como está, né? Então, as marcações de vermelho nós temos no dente 18 e no 48, que está indicando que nós vamos precisar de pedir para extrair esses dentes. Então, está indicada a extração. Já o dente 28 e o 38, o X é em verde. Então, nesse caso, a pessoa já chegou sem esse dente. Então, nós marcamos um X de verde. O caso do dente 36, que também tem um X de verde, mas tem uma letra I, está indicando, se a pessoa tem um implante ali, claro que o dente já não existe. Então, já fez a extração dele.
Você não vai colocar apenas um I e não vai deixar sem fazer o X. Porque apesar de ter uma coroa com um implante naquela região, aquele dente não existe mais. O original já foi extraído. Por isso que a gente põe o X e escreve a letra I, para indicar que ali tem um implante. Né? Alguns, até o dia que eu olhei o fórum, alguns esqueceram de colocar algumas situações em verde. Tem dentes que tem uma situação em vermelho e tem uma situação em verde. Alguns esqueceram. Né? Outros colocaram que todos os terceiros molares estão ausentes. Não, ausentes são apenas o 28 e o 38. O 18 e o 48, como estão em vermelho, são situações para fazer. Então, eles são indicados para extração. Então, vamos lá no dente 17. O dente 17, ele está pintado em vermelho na oclusal, na mesial e na palatina, ele está pintado de verde. Né? Como eu falei, esses casos que tem sempre algumas faces pintadas em vermelho e outras em verde, alguns de vocês colocaram como reparo. E lá em cima eu pus a dica, escrevi MO, né? Que é outra dica que eu falei para vocês, sempre que forem fazer uma marcação do que vocês vão ter que realizar, vocês escrevam as faces. Já aconteceu de aluno marcar todas as faces do dente e lá no plano de tratamento colocou, vamos supor, que vai fazer uma resina classe 2 MODVP. E às vezes ela não abrange todas essas faces. Às vezes tem dente que pode ter 4 restaurações separadas. Mas se você não anota aqui, depois que você vai fazer o plano de tratamento, o paciente foi embora. Você não vai saber se ali só tem uma mesial e se tem uma distal separada, se tem uma vestibular separada. Então, por isso que é sempre bom, a dica que eu dei, você anotar as faces, para saber quando vai fazer o plano de tratamento. Senão depois, professor, eu não lembro mais. Então, vai ter que, no outro dia que o paciente voltar, você olhar na boca dele de novo. Olhar as radiografias, ou seja, aquele trabalho que você fez foi perdido. Por isso que você precisa de anotar o máximo possível de informações a lápis lá no seu odontograma, porque você vai fazer o plano de tratamento e seu paciente não está lá. Você terminou essa parte, dispensa ele e você vai fazer o plano de tratamento. Então, ele não vai estar lá para todo... Abre a boca aqui, deixa eu olhar. Então, o paciente não está lá mais. Então, como eu já escrevi nesse dente 17 MO e está pintado MO, então aqui é uma restauração para fazer. E a gente vai entender que na palatina a restauração está boa. Agora, se fosse o contrário, se tivesse pintado de verde a MO e a palatina em vermelho, poderia até ser um reparo, porque pode ter uma restauração que seja MOP. Mas como as faces que estão pintadas são 2 e a verde é só uma, então aqui não tem como a gente colocar um reparo, que alguns de vocês confundiram. Né? Então, como eu escrevi MO, vai ser uma restauração classe 2 MO aí, só que na palatina tem uma restauração satisfatória. Pode ser que esteja independente, pode ser que não. Né? Aqui não tem como a gente colocar tanta coisa, porque não tem a foto da boca e o odontograma. Então, são coisas imaginárias. Né? Então, a gente entenderia que tem uma restauração para fazer que abrange a mesial e a oclusal, e uma restauração na palatina que esteja satisfatória, porque ela está pintada de verde. Depois nós vamos para o dente 14. O dente 14 só tem a oclusal pintada de vermelho, então está indicando que é para fazer uma restauração na face oclusal. Está bem simples. O dente 12, que é o próximo que tem marcação. Eu expliquei para vocês lá também a confusão que muitos fazem para pintar o odontograma, principalmente nessa região anterior, porque anatomicamente, quando você vira o dente para a palatina, a mesial dele fica para distal e a distal para mesial. E aí a gente vai ignorar essa anatomia. Nós vamos apenas imaginar, se ele está voltado para o centro, nós vamos marcar como mesial. Se está distante do centro, nós vamos marcar como distal. Se você fizer o contrário, você vai ver a confusão que dá a hora que você olha o desenho do odontograma. Então, vamos sempre lembrar
O que estiver perto da linha média, mesial. O que estiver distante, distal. Então, nós olhamos lá o dente 12, eu fiz a marcação na palatina mais para mesial, para o lado mesial, e ainda pintei a face mesial, pus uma bolinha vermelha. E ainda escrevi lá em cima, dei a dica, MP. Eu poderia, por exemplo, ter uma restauração que ela fosse mesial, distal e palatina, podia estar emendada. Então, eu ia fazer já o desenho emendando até lá na face distal do lado lingual. Só que eu posso ter situações, tem gente que pinta a face toda. Por exemplo, pinta a palatina toda, pinta mesial, pinta distal e não escreve nada. A pessoa, às vezes, pode ter uma restauração que seja mesial, palatina, distal, emendada. Pode ter uma que seja mésio, palatina e uma só distal, ou uma disto-palatina e uma só mesial. Como que vai saber na hora de escrever no plano de tratamento? Por isso precisa das letrinhas, né? Nesse caso aí eu facilitei para vocês. Eu coloquei só uma bolinha na região mesial da palatina e a face mesial eu já pus a dica lá, MP. Como está em vermelho, é uma restauração que precisa fazer que abrange as faces mesial e palatina. Agora no 11 eu já dei uma complicadinha. Eu coloquei a distal em vermelho, lá na face palatina... Oi? Só de te interromper rapidamente, desculpa te interromper, é porque a reunião de hoje eu estou fazendo no outro Zoom, não o meu Zoom normal, que está sendo utilizado para outra atividade. Essa reunião vai cair agora, provavelmente, mas aí eu estou contando a quantidade de pessoas que está na sala. A gente vai retornar, pessoal, pelo mesmo link lá, tá? Para a gente poder dar continuidade no dente 11, tá? No dente 11. Mas então já interrompe, a gente se já estiver acabando, a gente já interrompe, já vai para a próxima. Exatamente. Por isso que eu interrompei a senhora, para poder já fazer esse aviso, e a gente já vai para o dente 11 na próxima reunião. Tá certo? Aguardo vocês. Tá bom. Pronto. Pode ficar à vontade para continuar a sua fala, professora. Isso. Então, nós continuamos agora no dente 11. Como eu falei para vocês, eu já pus uma dificuldadezinha aí, né? Nós temos pintado em vermelho na face distal, lá na palatina voltada para distal, não pintem a face toda, que depois vocês vão confundir. Então, eu fiz apenas uma bolinha lá do lado distal, mostrando, já escrevi lá, dei a dica, DP, disto-palatina. E na mesial, tem uma bolinha verde, indicando que tem uma restauração, mas que ela está boa, né? Possivelmente já foi polida previamente ao odontograma. Então, aí nós temos uma restauração para fazer nas faces distal e palatina e temos uma restauração satisfatória na mesial. Não um reparo na disto-palatina, tá? Falando mais uma vez, o reparo é para pequenos defeitos. Se a restauração estiver comprometida, nós não fazemos reparo, nós vamos ter que tirá-la e substituí-la. O dente 21, vocês viram que eu já pintei até lá no ângulo, até lá na incisal, né? Aí não tem as letras, porque aí esse dente está pintado em verde, vocês não vão precisar de colocá-lo no plano de tratamento. Ele está verde, está indicando que ele vai permanecer. Por isso que eu não coloquei as letrinhas. Vocês vão colocar as letrinhas só nos vermelhos que vocês vão ter que fazer. No verde não precisa, né? Então aí tá, como eu pintei até lá na incisal, está indicando que é uma classe 4. Tem uma restauração classe 4 que envolve mesial, palatina e a face mesial, né? A mesial voltada na vestibular lá para o lado mesial, né? A palatina também voltada para mesial e a face mesial pintada em verde também, né? Lembrando que quando acontece uma classe 4, ela sempre é complexa, porque ela sempre vai envolver, como foi um ângulo, ela sempre vai envolver a face que ela envolve, a proximal que ela envolve, a vestibular, palatina e incisal. Então, a classe 4 sempre é complexa.
O dente 26, é o próximo pintado, ele também está em verde, então também é uma restauração satisfatória na face oclusal. Né? O 28 e o 38 nós já falamos. O 37 tem a face pintada na oclusal e na vestibular. Como eu já coloquei a dica lá para vocês, O, V, eu estou indicando que tem uma restauração na face oclusal e outra separada na face vestibular. Poderia ser uma OV, juntas. Aí eu colocaria sem a vírgula. Aí vocês iam anotar lá no plano de tratamento que seria uma restauração OV. Mas nesse caso, eu coloquei a vírgula, está indicando que são duas restaurações separadas. Você não vai emendar. Elas são independentes. Por isso, colocar. Se você não colocar, você não vai saber se é uma OV ou se é uma O separada de uma V. Por isso, essa dica é importante. O dente 35 tem lá na cervical. Eu não pintei a face toda. Se você pintar a face vestibular toda, depois, quando for fazer o plano de tratamento, você não vai saber qual que é a classificação de Black daquela restauração que você vai fazer. E no plano de tratamento, precisa colocar o material que você vai utilizar, a classificação de Black e as faces. Então, você está lá na cervical, olha lá, eu já fiz uma pinturazinha só lá na cervical. Você bater o olho, você vai lembrar, isso aí é uma classe 5. Né? Então, isso aí tem uma restauração para fazer na face vestibular. Como eu não pedi muitos detalhes para vocês, então, por exemplo, vocês poderiam escrever aqui, indicando que o dente 35 tem uma restauração para fazer na face vestibular, mas pode colocar também no terço cervical, não tem problema, porque eu não pedi tantos detalhes assim para vocês. E o dente 47, ele está pintado na oclusal de verde e na vestibular de vermelho. Né? Eu não fiz nenhuma anotação. Aqui poderia dar dúvida, poderia ser uma restauração OV, que fraturou a vestibular e nós vamos fazer um reparo, ou se não, poderia ser uma restauração oclusal em verde e uma independente na vestibular. Né? Então, aqui sim, até poderia ser, porque eu não dei os dados necessários para vocês saberem se aí era só uma restauração independente na fóssula vestibular, que tem do sulco, ou se é uma restauração OV, que precisava fazer um reparo na vestibular. Então, aí tanto faz. Né? Como eu não dei esses detalhes para vocês saberem, qualquer uma das informações que vocês colocariam ia estar correta. Né? Então, isso aí foi apenas um exercício inicial. Né? A maioria acertou, tiveram duas que acertaram tudo. Né? A maioria acertou. Alguns colocaram só os de vermelho, outros colocaram só, esqueceram de colocar, né, o que estava em verde no mesmo dente. Teve pessoas que escreveram os dentes 11, depois o 15, depois o... Não. Se é o odontograma que eu tinha dado para vocês, vamos colocar já naquela maneira padrão, naquela sequência. Começa pelo quadrante 1, vai para o 2, depois o 3, depois o 4. Teve gente que colocou todos os dentes, nada consta, nada consta. Não, eu pedi para falar as situações dos dentes que tinham marcação de vermelho e de verde. Então, não teria necessidade de escrever todos os dentes até os sem marcação. Né? Então, a princípio, foi um exercício básico, mas que tinha já algumas coisas para vocês trabalharem aí e realmente começarem a exercitar nessa parte do odontograma, né? Que é uma parte muito complexa, precisa de ser feito com muito cuidado, porque a partir disso aí vai ser o plano de tratamento do seu paciente. Se você marcar dente errado aí, você vai estar podendo fazer coisa errada em outro dente que não tem nada a ver lá. Então, no início, não se esqueçam, separem os quadrantes, coloquem o número dos dentes, para vocês não confundirem. Né? Porque senão você chega na clínica, quer começar a olhar do 11, depois você passa para o 26, depois você vem para o 15, depois você vai para o 30 e não sei quantos. Não.
vamos seguir a sequência lógica, fica muito mais fácil da gente resolver, né? Então, eu tentei falar de maneira, agora nós temos que ver se surgiu alguma dúvida, e se alguém vai perguntar, professor, né? Por enquanto era isso aí. Não, perfeito, né? Acho que a professora Ana Lúcia passou aí por todas as marcações, né, com vocês. Lembrando que esse exercício ela pediu para vocês descreverem essas marcações e não necessariamente elaborar um plano de trabalho, né, um plano de tratamento, em que você vai priorizar o que faz primeiro, né? Então aqui, nesse primeiro momento, não era isso. Esse primeiro momento é só para vocês descreverem o que está marcado. Então, essa é, igual ela falou, é os exercícios iniciais. Esse fórum foi para vocês fazerem os exercícios iniciais. Aí, na hora de fazer o plano de tratamento, estabelecer as prioridades, daí você pode, às vezes, o 36 vem antes, depois, né, aí realmente, na hora de estabelecer as prioridades, aí você pode ter essa autonomia de mudar, não precisa ser por quadrante, né? Mas nesse momento de descrição, sempre faça o quadrante, né? O fluxo, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Fica muito mais racional, muito mais lógico para vocês acompanharem e não perder nada. Se vocês começarem a pular dentes, eventualmente algum dente vai ficar para trás. Mas na hora de fazer, executar, faça de acordo com as prioridades. Professor, foi boa a sua observação. Você fez uma observação importante. Isso eu esqueci de falar para vocês. É muita informação, eu perdi. Quando a gente vai pintar, fazer esse odontograma, como eu falei lá na aula, isso aqui, a canetinha vai estar lá, mas vocês vão estar fazendo isso tudo de lápis e vão escrever aqui é vermelho, aqui é verde, aqui é vermelho, aqui é verde, né? Até o professor conferir. Depois que conferiu, vocês vão passar limpo com as determinadas cores que vocês pintaram. Quando forem fazer o plano de tratamento, que é outra história, não necessariamente vocês vão escrever na sequência. Claro que se o paciente chegar e falar, olha, eu estou com um dente aqui, que ele está dolorido. Então, você olha aquele primeiro, né? Então, aquele, nós vamos observar na radiografia, os que tiverem um pouco maiores de extensão, de profundidade, nós vamos colocar aqueles dentes primeiro no plano de tratamento. Se tiver tudo mais ou menos por igual, vocês podem trabalhar assim, na sequência, primeiro quadrante, segundo quadrante. Às vezes, a pessoa trabalha no comércio e chega lá com o incisivo central com a classe 4. Você vai deixar ele por último, né? Então, como eu falei para vocês, isso é algo muito complexo e cada caso é um caso, cada um nós vamos ter que estudar. Se tiver tudo mais ou menos com a mesma profundidade, sem queixas do paciente, no início você pode até, entre aspas, escolher. Não, eu quero fazer primeiro esse 14, que é uma classe 1. O isolamento é mais fácil, a anestesia é mais fácil, é a primeira restauração que eu vou fazer. Agora, quando você chegar lá mais na frente, tem momentos que não vai dar para você escolher, vai ter que ser realmente essa prioridade. No início, quando der para você escolher o isolamento mais fácil, a anestesia mais fácil, excelente. Então, você programa esse plano de tratamento assim. Mas tem casos, a maioria dos casos, não vai ser desse jeito, vai ser o que manda a prioridade do paciente. Por exemplo, se ele chegou com algumas cavidades abertas, você já fez a adequação, você precisa arrumar aqueles dentes primeiro? Não. Eles não estão adequados, estão fechados, você deu conforto para a pessoa, ele está comendo melhor, está escovando os dentes. Então, aqueles dentes, eles não vão ser prioridade para você iniciar o seu plano de tratamento, eles podem ficar mais para frente. Eles estão, por enquanto, quietinhos. Então, você pode realizar outros dentes que estão necessitando. Pode deixar esses para frente. Então, como eu falei para vocês, eu tentei procurar a maioria das situações possíveis. Essa aula me deu um trabalho louco, né? Já tinha essa aula de anos atrás, mas eu fui ainda tentar melhorar, buscar mais informações, mais exemplos para vocês terem e terem uma base melhor para outras situações que ainda vão acontecer que eu não consegui falar para vocês. Então, eu tentei
o máximo possível de exemplos, mas que isso aí não é fácil. Mas o odontograma e o plano de tratamento tem que ser feito com muita calma, porque ele é a alma do seu tratamento, né? Então, você tem que anotar os dentes certos, as situações certas, para poder montar o seu plano de tratamento. Aí você vai falar para o paciente, o dente 14 eu vou fazer na tal sessão. Ele não sabe, tem paciente que já sabe. Tem paciente que vai lá na nossa clínica, hoje você vai fazer o dente 36, né? Então, tem paciente que já vai há muitos anos lá na Univangélica, né? Ele já sabe o que ele quer que faz. Hoje você vai fazer o dente 11. Então, a maioria não sabe. A gente sempre precisa falar com a pessoa do jeito que ele entenda, de acordo com grau de instrução e tudo dele. E, realmente, se você falar que vai fazer uma restauração MO no dente 17, ele vai falar assim, tá me xingando, vai fazer alguma cirurgia em mim que eu não tô nem sabendo, né? Então, você precisa, depois que termina esse plano de tratamento, como eu mostrei na aula, os professores conferem, olha, pode passar limpo. Você passa caneta, cada professor de cada área vai assinar seus procedimentos, você tem que falar para o paciente, olha, eu estou programando tantas sessões, tem gente que quer marcar 4, 5 dentes por sessão, não dá certo. Então, a gente normalmente pede para colocar um dente por sessão. Aí, lá as clínicas mais adiante, dependendo da situação, a gente coloca 2. Mas é preferível você colocar um dente por sessão e falar para a pessoa, olha, você vai precisar vir aqui 8 vezes. Se você consegue, ela sempre chega no horário, às vezes você consegue fazer, olha, eu consegui, terminei esse aqui mais rápido, vai dar tempo de fazer o outro, vou fazer. E você diminui para 6, a pessoa fica satisfeita. Se for o contrário, ela não gosta. Se você falar que vai fazer em 6 sessões e termina em 8 e 9, ela não vai gostar, porque não foi esse o combinado. Então, é preferível você colocar um dente por sessão, falar assim, eu vou terminar em 10, termina em 8, a pessoa fica mais satisfeita. Então, você precisa de explicar para a pessoa o que vai fazer, para depois você dar para ela assinar o termo de consentimento. Ela não vai assinar sem saber o que vai ser. Olha, eu estou programando tantas sessões, vou fazer... Lembra aquele dente que você reclamou para mim? Eu vou fazer ele primeiro, só que eu vou fazer depois que eu vou fazer a raspagem, vou tirar os tártaros, o que o paciente não sabe o que é cálculo, você tem que falar tártaro. Então, vou ter que fazer, tem uma sequência, eu vou ter que fazer isso primeiro, depois vou fazer as restaurações. A primeira restauração vai ser aquela que você me falou que incomoda um pouquinho. Depois eu vou fazer aquele, depois eu vou fazer esse dente da frente, seu que está com a manchinha, mas não está aparecendo tanto. Então, precisa explicar para o paciente, aí falou, ó, tá tudo certo? Tá, então agora assina aqui o termo de consentimento. Ele consentiu o que ele foi informado. Então, nós não podemos negar informações para o paciente, temos que explicar de uma maneira que ele entenda, para poder a gente conseguir, ele assina esse termo de consentimento, aí sim nós vamos partir para começar o tratamento propriamente dito. Tem alguma dúvida? Será alguém aí? Que é muita informação. Professora, Fale. eu de novo. Vamos. No dente 11, tem vermelho e tem verde. Aí, tá, eu tenho que fazer os dois separados. Mas nesse caso do dente 47, a vestibular não seria só um reparo? Isso que eu não tô entendendo. Como é que eu vou escrever, igual a senhora pediu pra gente escrever lá? Como é que eu escrevo quando tem os dois em um dente só? Certo. Aqui no 47 é o que eu te falei. Como aqui eu não coloquei dados necessários, poderia ser uma restauração independente na vestibular, poderia ser fazer uma restauração na vestibular e uma restauração satisfatória no oclusal. Ou então, aqui nesse caso, como eu não tenho dados, né, para você falar do jeito que eu imaginei, então você poderia colocar uma restauração que está satisfatória no oclusal, mas precisa de um reparo na vestibular. Aqui sim poderia. Tá? Porque eu não coloquei dados suficientes para te dizer que as restaurações eram independentes ou que era uma só e que estava com uma fratura, um defeitinho na vestibular. Aqui sim poderia ser. O contrário do dente, por exemplo, o 17.
que tem 2 faces pintadas de vermelho e só uma de verde. Então, indica que tem que fazer uma restauração na MO. Deu para entender? Deu. Aí, no caso do dente 11, também seria isso, né? Eu vou fazer uma restauração na distal e na palatina e vou deixar a mesial porque tá tudo certo. Isso. Se fosse o contrário, vamos supor, se eu tivesse pintado praticamente toda a face palatina e tinha colocado, vamos supor, o verdinho na mesial e da distal de vermelho, eu ia escrever para você lá, por exemplo, se eu pintar a palatina quase toda, a gente vai imaginar que essa restauração está toda emendada. Ela vem da distal, passa pela palatina e vai na mesial. Né? Aí, se eu tivesse pintado só uma facezinha, por exemplo, só a distal de vermelho, aí lá na palatina, no cantinho da distal, eu ia pintar ela de vermelho e o restante ali ia estar de verde. Então, assim, ia indicar que ali eu vou fazer um reparo. Agora, realmente, no 47, eu não expliquei, não dava para imaginar. Então, poderiam ser as 2 situações. Tá bom. Certo? Uhum. Sobre esse dente Mais 11, alguém, será? deixa eu fazer um comentário a respeito do dente 11 aí, pessoal. Vocês estão vendo no 11 e no 12 tem uma marcação falando de restaurações que serão executadas, né? Imagina se esse paciente chega para você no consultório, né? Ela tem aí 23 anos, né? Como vocês olham no enunciado. E ela tem uma queixa, além de tudo isso, ela tem uma queixa estética. Ela acha que os dentes dela estão, ou dele, acho que não tem o gênero aqui, estão amarelados. Não gosto da cor do meu dente. Não gosto. Gostaria de fazer o clareamento. Só que nessa primeira sessão você não abordou isso com o paciente e ele também não te procurou a respeito disso. E aí você restaurou esses dentes, né, os dentes anteriores aí, e depois lá para o final do tratamento o paciente fala assim, meu dente é amarelo, eu queria muito que ele fosse mais claro. Dá para fazer clareamento? Se você já restaurou, vocês concordam comigo que a restauração que você fez para a cor do dente atual, né? Você não fez a restauração mais clara, você fez da cor do dente. Se for feito um clareamento, depois de você ter restaurado, provavelmente muito, né? É o que se espera, né? O dente vai clarear e a restauração que você fez, ela não clareia, obviamente, e ela vai ficar amarelada, ela vai ficar para trás. Então, assim, ó, para vocês verem tanto que é importante essa questão do planejamento. Eu já vi caso que teve que refazer várias restaurações anteriores, porque não foi abordado com o paciente essa questão, isso em consultório particular. Não foi abordado, o paciente depois quis fazer e o dentista não tinha falado, não tinha nem perguntado. Então, essa questão do planejamento ele é tão importante, pessoal. Isso, eu estou falando do clareamento, é uma das questões. Outra questão também é placa mio-relaxante, aquela placa para uso noturno, né? Às vezes tem paciente que tem dente com implante, igual o dente 36, né? É um dente com implante ali. Digamos que não tem a coroa. Não tem a coroa ainda. Tá? Não foi feita a coroa. Você faz uma placa mio-relaxante no paciente. Aí ele instala a coroa depois. A hora que instalar a coroa, você tem que ajustar essa placa para ela poder, né, a coroa encaixar na placa ali. Ela vai ter que ter uma oclusão. Se for um superior e a placa é superior, né? Na dentição superior, é pior ainda, porque não tinha uma coroa. Eu coloquei, como é que eu vou encaixar essa placa agora? Você tem que reembasar ela. Então, vocês estão entendendo? Tanto que essa questão do fluxo, do planejamento é importante, porque não é o que a gente abordou aqui, mas é a próxima etapa. Uma vez identificado, qual que é a próxima etapa? É planejar as prioridades. Então, assim, sempre que vocês forem planejar, cuidado, para não deixar nada para trás, porque senão, às vezes, pode interferir no tratamento. Outra questão importante, se vocês tiverem aula de sêmio, né? E dentista, quando a gente vai para o consultório, a gente esquece do paciente. Parece que não existe, parece que é um manequim, você só olha dente. Então, você nunca vai fazer o odontograma sem fazer antes, né, todo o exame físico necessário. Que isso é muito comum. Você forma, pegou o canudo, vai para o consultório e esquece. Não existe mais paciente, só existe dente. É igual manequim. Você olha o paciente como se fosse um manequim. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. O paciente sentou na cadeira, a primeira vez que você está vendo ele, esquece dente. Eu faço isso, eu nem olho dente. Esquece, não sou dentista, vou ver o paciente como um todo. Faz a palpação que tem que fazer, vê mucosa, língua, dor de língua, vê tudo. Depois que você fez isso, aí você vai tentar fazer observações nos dentes. Porque se a gente não tem essa disciplina, pessoal, eu falo para vocês que passa muita coisa. E nosso dever ético, né, até o juramento que vocês vão fazer,
de promover saúde. E se um paciente que tem alguma lesão passou pela cadeira do dentista, o dentista não identificou, isso é uma questão ética muito séria, né? A gente está ali para poder oferecer saúde para o paciente, promover saúde. Então, não pule etapas, não pule etapas. E essa questão de você fazer, né? O paciente tem um dente numa classe 4 aqui, ó, fraturada. Chega aqui uma classe 4. Né? Aí você fala assim, nossa, só vou olhar para aquela classe 4. Esquece o resto da boca, só olha para ela. Não faça isso. Tem a classe 4? É o que está, né, o maior problema? Tudo bem, peraí. Vou começar lá do primeiro quadrante. Vou olhar todos os dentes do primeiro quadrante. Todos do segundo, todos do terceiro, todos do quarto. Fiz tudo. Eu sei que a classe 4 é um problema evidente. Mas pode ter outros problemas espalhados pela boca do paciente que não são tão evidentes, que se eu for negligente, lá na frente isso vai piorar. Às vezes era uma lesão inicial, que vai ser uma cavidade agora profunda, talvez uma exposição pulpar, um tratamento de canal, né, que eu negligenciei, eu deixei isso passar. Então, cuidado com isso. Por isso que tem que ter essa disciplina. Essa disciplina de você olhar a boca como um todo, olhar o paciente como um todo, não simplesmente focar no primeiro problema que você identifica. A gente tem esse costume. O primeiro problema que a gente identifica, a gente foca nele e esquece do resto. Isso é errado. Né? Você tem que olhar o todo. Tá? Então, essa é uma questão que é muito comum de nós, dentistas, às vezes, vocês futuros dentistas, às vezes olhar para um problema e focar nele e esquecer do resto. Não é bem assim. Você tem que olhar o todo, fazer, né, todo o exame físico, né, corretamente. Concorda, professora? Professor, mais uma observação. Eu coloquei lá na aula alguns tipos de adequação que a gente pode fazer. Uma era selamento de cavidades, com aquela escavação em massa, todas as cavidades abertas, que não tem comprometimento, você pode selar provisoriamente. Coloquei que algumas extrações podem ser adequação do meio. Às vezes a pessoa chega, não é paciente de urgência, mas chega, está com o dente doendo, a gente, antes de prosseguir, a gente vai fazer aquele acesso endodôntico, vai aliviar aquela dor. Alguns casos também, que eu citei para vocês, tem paciente que chega com tanto cálculo que não tem como fazer nada, não tem como fazer radiografia, nem profilaxia, a escova passa ali, ó. Então, muitos casos, precisa fazer uma adequação periodontal, precisa de fazer uma raspagem inicial para a gente enxergar o dente. O cálculo, ele é radiopaco. Se tirar a radiografia, vai sair tudo esbranquiçado, tudo radiopaco. Então, em muitos casos, tem pacientes que precisam fazer uma adequação também do meio que seja periodontal. E outros casos também, às vezes pode acontecer de o paciente chegar com a restauração, com um dente fraturado. Às vezes, alguns casos, a gente faz com adequação também uma restauração, classe 4, que envolva dentes anteriores. Né? Então, é o que eu falei para vocês, a gente vai falando, a gente vai lembrando de outras coisas, né? Porque o universo é muito grande, a complexidade é muito grande, por isso nós temos que estar atentos a cada detalhe. Perfeito. Então, vocês têm aí todo esse material para poder estudar, né? A videoaula da professora Ana Lúcia, esse fórum, essa atividade nossa está sendo gravada e estará disponível também aí para vocês lá no AVA. Então, pessoal, façam o uso, né, abusivo dessas videoaulas, porque vocês vão precisar disso. É uma oportunidade até interessante vocês conseguirem rever essas videoaulas aí, porque tanto para a atividade processual da disciplina que vai compor nota, quanto para os próximos capítulos que estão por vir na vida acadêmica de vocês, vocês vão precisar dessa informação. É uma informação bem importante. Tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida a respeito do odontograma? Também, se tiverem, podem colocar no fórum, né? Agora, hoje, a partir de hoje, eu vou dar uma olhada nas outras respostas que eu não tinha visto, né? Mas também podem perguntar alguma coisa lá que tiverem ficado em dúvida, porque é muita coisa. Perfeito. E aí vocês têm também mais um questionário, né, que é também do assunto. Vocês vão ver que são questões mais simples do que essa do fórum, mas eu peço vocês que baixem, já está na plataforma, já está no AVA, a gente colocou ontem. Então façam daquela forma que vocês sempre fizeram, né? Baixe o arquivo no Word, responda o arquivo e mande por e-mail. Tem as instruções lá, pessoal, do nome do arquivo, o nome do e-mail. Por que aquilo ali é importante? Porque quando eu vou baixar isso aí, são 60 alunos, né? Se você não coloca seu nome no arquivo, seu nome no e-mail, no título do e-mail,
eu não consigo achar, dá mau trabalho, né? Eu fico períodos por conta disso. E, obviamente, se você não fez isso, não seguiu essa instrução, a nota vai ser prejudicada, porque só se eu parar para poder ficar indo atrás de e-mail por e-mail de 60 alunos, são 7 questionários até agora, né? Fiz a 5, agora mais 2. Né? A gente vai ficar aí, eu vou ficar semanas por conta. Então, por favor, façam de acordo com as instruções para poder. A maioria de vocês tem feito um ou outro que às vezes esquece, não sei. Então, façam, continuam fazendo de acordo com as instruções, o título do e-mail, né? E o nome do arquivo, para ficar mais fácil, porque tudo que vocês me mandam é documento. Então, eu pego tudo isso, coloco numa pasta, né, fica como documento do trabalho que vocês fizeram. Tá? Então, hoje, vão para o fórum, interajam lá, se tiver alguma dúvida, mandem lá, peguem esse questionário, já respondam. Assim, a minha sugestão é vocês fazerem isso agora, né? Tá com essa informação fresca na cabeça, são 10 horas da manhã ainda. Façam isso agora, já mandem, porque amanhã já é VA, vocês vão estar preocupados com outra coisa, vocês vão estar preocupados com a prova de não sei o que e tal. Já faz isso agora, já resolve isso. Vocês têm até sexta para poder mandar, dia 19, se não me engano, é sexta, para mandar esse questionário. Tá? Todo mundo que manda depois tem também a penalização da nota, para a gente poder manter essa questão da disciplina da ordem. Certo, pessoal? E aí, boa semana de verificação de aprendizagem para vocês, né? Começa amanhã, a gente encerrar esse ciclo aí. Então, torcemos aí para o sucesso de cada um de vocês e estaremos à disposição lá no fórum também para atender as eventuais dúvidas sobre o odontograma. Tá certo? Matéria da terceira VA, vocês já sabem, é tudo da primeira, tudo da segunda, mais os novos conteúdos que foram dados agora. Né? Então, é toda a matéria da disciplina. Certo? Então, assim, vocês estão bem preparados, nós temos certeza que terão êxito. Alguma mensagem, professora Ana, professora Juliane, antes da gente encerrar? Não, só desejar boa prova e que o fórum eu só vou olhar coisas até hoje, que amanhã começa a prova, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, corre e escreve lá hoje, para eu poder olhar. Bem lembrado. No mais, desejo boa prova para todos. Boa prova para todos, um abraço para vocês. Beleza, pessoal. Então, vamos finalizar a nossa sessão de hoje. Uma boa prova, um bom restante de semana para vocês todos. E fiquem aí ligados aí no AVA, no Liceu, para as informações, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Um bom resto de manhã para vocês.